Ei. Amém, galera? Todos servidos? Glória a Deus. Consegue baixar um pouquinho aí, Rodrigo? Amém. Glória a Deus. Será que eu podia ter um tecladista? Ah, não, tô brincando, porque eu sempre quis falar isso, né? Sempre quis chegar nessa parte, né? De ter um fundo? Não precisa, não. Então, amém, galera. Essa noite passei a semana orar. Cleitão, orar? A Nara está mandando você orar por mim aí. Vamos obedecer, né? Melhor que sacrificar. Agradecemos, Pai, por tudo que Ele vai apresentar nessa noite, Pai. É algo que Ele viveu, é testemunho de vida que o Senhor entregou na vida dele, Pai. Então nós te agradecemos e consagramos esse momento a Ti, Pai. Que Ele seja, Pai, usado e ousado na Tua presença. A autoridade do Teu Santo Nome, diz assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Cleiton. Obrigado, amor, por ter lembrado. Então essa noite, pastor, quando o pastor ele veio me falar, Xande, eu quero que você traga uma palavra para os jovens, sobre empreendedorismo. Ele e o Cleiton me falaram e eu, não, beleza, vai ser mole. Palavra para jovem. E aí comecei a pensar e Deus me trouxe, jovens que já são muitos líderes de célula, muitos que já fizeram escola de célula, muitos jovens que são anfitrião junto com seus pais, que vivem na célula, jovens que já trabalham no ministério, e aí começou a pesar. Mas vamos do começo, Deus me ministrou no meu coração para mim falar algo simples, a minha vida, como eu cheguei até aqui, como eu cheguei. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Alexandre, eu sou diácono do Ministério Peniel, congrego nessa igreja há 15, 16 anos. Quando eu comecei na igreja, a igreja era só a metade aqui, e quando comecei realmente a trabalhar foi quando nós mudamos para cá. Então eu ajudei a fazer elétrica, já botava a mão na massa quando comecei. Eu tenho 49 anos, sou técnico em química por formação, eu me formei técnico em química, mas a vida me levou a ser técnico em telecomunicação por opção, e eu gosto muito. Comecei a minha vida profissional em 97. Sou casado com a Nara, pai do Tobias, da Rafa e da Márcia, e elas devem estar em casa. E falar para esses jovens
7. Quem tem 7 anos aí? Ninguém? 10 anos? 10 anos, Bernardo. 14 anos. 17 anos. 20. Cleiton, 20 anos. É uma infinidade de... um misto de gente. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês, que todo mundo é jovem, todo mundo sofre com aquele... Quando você vai no lugar e... Olha lá, o cara vai na igreja, o cara é crente, Eu sempre falo, onde eu vou eu digo, eu sou crente. Eu sou crente mesmo, sou do crente aquele que dou glória a Deus, grito na igreja, o Charles de um lado e eu do outro, e glória a Deus e aleluia, Mas eu queria chamar a atenção de vocês para 2 jovens específicos, 2 histórias na Bíblia. A Bíblia ela vai falar de inúmeros casos de jovens que sofreram, mas 2 específicos que eu gostaria de falar com vocês: José do Egito e Davi. José do Egito, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo, e foi vendido pelos seus irmãos. José, ele tinha tudo para ser rebelde, ele tinha tudo para se indignar com todo mundo, e por muito tempo ele se indignou, a palavra vai dizer isso, e por muito tempo ele ficou bravo. Mas José do Egito, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que José, ele na sua caminhada, tudo que ele fez, ele procurou fazer com excelência. Mesmo quando ele era escravo, mesmo quando ele estava lá na casa de Potifar, ele fez tudo com excelência e ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve. José, quando ele começou na casa de Potifar, ele começou cuidando da casa dele, e ele aprendeu a língua, ele não era egípcio, e ele aprendeu a língua, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu matemática, ele aprendeu a administrar, porque Potifar, ele tinha grandes posses, e era ele que governava tudo que ele tinha, e nisso ele aprendeu, e quando ele teve a oportunidade, ele usou tudo que ele tinha aprendido lá atrás para ser governador do Egito, certo? Deus, ele tirou José da escravidão para levar lá para governar Egito, para cuidar do povo e depois para trazer a família dele toda de volta, Outra pessoa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é Davi. Davi, ele tinha 10 a 12 anos, aproximadamente. Ele cuidava de ovelha. Era um pastorzinho. E para quem não sabe, pastor, naquela época era o pior serviço que tinha. Ser pastor de ovelha, ele era considerado o pior dos trabalhos que tinha, era um serviço que ninguém queria, porque naquele tempo, quem era mais usado eram os guerreiros, eram os soldados, e todos os irmãos deles já eram guerreiros, e ele era só um pastor de ovelha. Quem é que acha que ele não sofria bullying? Quem é que acha que os irmãos dele
eu chegava, sai daí, ô pastorzinho. Quem é que acha que eu não chegava no meio do pessoal lá, quando tinha as festas, as reuniões, e o pessoal tirava onda da cara dele, Ih, lá vem o fraquinho, né? Lá vem o pequenininho, lá vem o isso, lá vem o aquilo. Eu duvido que ele não sofreu. Mas Davi, ele nunca deixou de fazer tudo com excelência. Ele se preocupava de que as ovelhas que ele pastoreava tivesse todas sempre no lugar, sempre gorda, né? Levava para lá, levava para cá. Nas horas vagas, o que ele fazia? Aprendia música. Nas horas vagas, o que ele fazia? Ele era compositor. Nas horas vagas, o que ele fazia? Ele treinava tiro ao alvo com a funda dele. Aonde você está hoje, ele não determina o seu futuro, mas sim as decisões que vocês tomarem a partir de agora. Isso sim vai definir o teu futuro. Onde você está, não diz nada. Onde você está hoje, você está colhendo o que você plantou antes, certo? De hoje em diante, você começa a colher o que você plantou agora. Isso é a lei da semeadura. Davi, ele plantou e depois ele colheu, depois de muito, muito tempo. A palavra vai dizer que aos 16 anos ele teve a oportunidade de matar um gigante, mas até então ele só sofria bullying, certo? Davi, ele só apanhava, tomava cascudo, ninguém dava nada para ele. E aí, com 16 anos, ele usou o quê? Ele usou uma funda e a fé dele. Davi, com 16 anos, ele foi ousado, porque ele já tinha lutado com leão, ele já tinha lutado com urso, e ele olhou aquele gigante lá e pensou assim: esse cara é muito grande, não tem como eu errar uma funda daqui, não tem como eu errar uma pedrada. E assim foi. Ele foi lá e catou as pedras e matou o gigante. Quando ele matou o gigante, aí começa as oportunidades da vida dele. Mas os problemas, a recém iriam começar na vida dele. Davi, ele, depois que ele matou o gigante, ele teve que se esconder, ele teve que ir para a caverna, ele teve que formar um exército, ele teve que guerrear inúmeras batalhas, né? A Bíblia vai nos falar que Davi, ele foi um dos maiores conquistadores da época dele, né? O exército de Israel, ele formou um exército muito forte. Depois que ele foi rei, ele conquistou e adquiriu muitas riquezas. Mas Davi, a Bíblia vai dizer também que ele, quando ele morreu só, né? Porque as mãos dele eram tão manchadas de sangue que ele não pôde nem construir o templo que ele queria construir para Deus. Não, Deus, eu vou construir um templo para você. Aí Deus disse: não, você não vai, porque tuas mãos é suja de sangue. Quem vai construir vai ser o teu filho, teu sucessor, Salomão.
E aí a Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, que Salomão, você pode colocar isso, 2 Crônicas do 2 ao 8, por favor. Amém? A Bíblia vai dizer assim, Salomão fez um pronunciamento a todo Israel, os chefes de 1000 e de 100 soldados, e aos juízes e a todos os líderes de todo Israel, chefes de família. Depois o rei dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado, o monte de Gibeon, porquanto ali estava firmada a tenda do encontro da congregação de Moisés, servo de Jesus, servo de Deus, havia construído no deserto. Contudo, Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate para a tenda que ele havia preparado para abrigá-lo em Jerusalém. O altar de bronze de Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera também em Gibeon, diante do tabernáculo, a habitação de Yahvé. Ali, portanto, Salomão e a comunidade consultaram o Senhor. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze que estava junto à tenda do encontro da congregação e ofereceu 1000 holocaustos de sacrifício totalmente queimados sobre o altar. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que tu desejas e eu te concedo. Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericordioso com o meu pai Davi, e me fizeste rei em teu lugar. Glória a Deus. Promessa só vai começar a se cumprir aqui. Salomão ele fez um holocausto de 1000. E esse sacrifício que Salomão fez, a Bíblia diz que chamou tanta atenção de Deus, que Deus chegou para ele e disse: cara, agora tu foi o cara. Imagina que naquela época, onde Salomão, claro, ele era muito, muito próspero, Davi já tinha conquistado muito, e nas guerras naquela época era comum os spoilers de guerra, as pessoas conquistavam o reino e todo aquele ouro, prata e bois e tudo quanto é bens que aquele reinado tinha, ia tudo para o outro, né? Então Salomão já herdou uma grande fortuna. Mas os holocaustos naquela época, eles eram feitos e alguma parte do holocausto que era queimado, os sacerdotes eles consumiam, né? A palavra vai dizer em inúmeras passagens, né, que eles consumiam uma parte. Só que o que me chama a atenção é que o quê? Esse holocausto ele foi totalmente queimado. Ele queimou. A Bíblia não fala se eu acredito que deve ter sido boi, cabrito, cabra, tudo gordo, cevado, né? E aquilo ele queimou até o fim. Não sobrou nada. E agradou tanto a Deus, que Deus chegou para ele: cara, o que tu quer? Pede. Pode pedir que eu vou te dar. E a gente sempre brinca, né? Se ele pedisse vida eterna, ele estava aqui até hoje, né? Nos dando aula, né? Mas ele deixou na Bíblia. E
Salomão, a única coisa que ele pediu foi sabedoria. Sabedoria para cuidar do povo dele, que era um povo muito imenso, era uma imensidão de gente. Esse sacrifício de Salomão, ele não pode ser diferente dos nossos sacrifícios. E o que me chama a atenção e Deus trouxe para a gente conversar, foi exatamente isso. O que a gente está entregando para Deus? Qual é a tua entrega? Qual é a tua entrega como jovem? Qual é a tua entrega como um pouco menos jovem, né? Ou um pouco menos jovem ainda, né? Aqueles que já estão trabalhando, aqueles que só estão estudando ainda. Qual é a tua entrega? O que você está entregando para Deus? E o que você está entregando para a vida também? A gente viu a passagem de José. José, ele se preparava desde pequeno. Com 17 anos, ele foi vendido. Então, com 17 anos, ele começou a se preparar já. Desde quando ele começou, ele já começou. Cara, eu sou escravo, mas eu tenho que ser excelente em tudo que eu faço. Quando você trabalha, quando você vai fazer um trabalho em casa, você está fazendo com excelência? Rodrigo, eu comecei a minha vida profissional, eu comecei basicamente com 11 anos de idade. Eu vou contar um pouquinho antes. Quando eu comecei, com 11 anos de idade, meu pai era oleiro. Ele tinha uma cerâmica. E com 11 anos de idade a gente já trabalhava. Já trabalhava na cerâmica. Já amassava barro. Um inverninho que nem esse aí, a gente estava com a mão no barro ali, de renguear o cusco, como se diz lá no sul, né? Mas aquele tempo ele me preparou muito. Com 11 anos de idade, meu pai já tinha uns 11 colaboradores, 14 colaboradores na fábrica. E o meu pai, ele era tão doido, que ele saía para viajar na segunda-feira, que ele tinha que entregar, era ele que fazia as vendas e entregava também os vasos, né? E aí ele saía na segunda-feira, deixava os pedidos para a gente fazer, e quem cuidava daqueles colaboradores era eu. Eu com 11 anos de idade, até os meus 18 anos, quando eu fui para o quartel, eu trabalhei com ele. E era eu que cuidava. Quando eu fiz 14 anos, eu comecei a estudar à noite já, e caminhava, deve dar uns 4 quilômetros, mais ou menos. A hora que eu chegava do colégio, o ônibus me largava a uns 4 quilômetros de casa, mais ou menos, a casa do meu pai. E eu, 11h30 da noite, eu caminhava até a minha casa. Isso eu fiz até eu casar, mais ou menos. Fui para o quartel, depois voltei, trabalhei com meu pai de novo. Quando eu casei, que eu fui morar na cidade. Mas até então, essa foi a minha vida. Mas isso me preparou muito, porque eu tinha minhas responsabilidades. Para vocês terem ideia, a comida era eu que fazia, eles para comer, eu fazia o café, porque eles dormiam lá, tinham um alojamento. Isso me preparou, porque depois, quando eu comecei a minha vida profissional, isso aí é lá em Taquari, em 2003, 2004, por aí. Esse que está ao meu lado é o Otávio. Hoje ele é meu patrão.
mas na época ele era meu auxiliar. O Otávio, nós começamos a trabalhar lá na Seitel, em Taquari. E quando o Otávio começou a trabalhar, eu já trabalhava na empresa, fazia uns 3 anos, aproximadamente. E quando ele começou a trabalhar, ele tinha o ensino superior, né? Ele trabalhava, tinha estudado na TI, e ele tinha muita bagagem teórica, mas ele não sabia, coitado, não sabia o que era uma ferramenta, não sabia o que era uma chave de fenda. E eu tinha muita bagagem de trabalho em campo. Isso juntou a fome com a vontade de comer, e nós dois era muito excelente em tudo que a gente fazia. A gente tinha vontade sempre de fazer a diferença. E não demorou muito, eu e ele basicamente era o time de elite da Seitel. Nós, quando tinha alguma coisa que ninguém resolvia, a gente ia lá e resolvia. E ele trabalhou comigo uns 2 anos e meio, 3 anos. E quando ele teve a oportunidade, ele saiu da empresa, e na garagem da minha casa, ele e o Fabiano, bota outra foto aí, Rodrigo. O Fabiano é o da esquerda, mais à direita ali. Esse aí é o outro sócio da Cianet. Na garagem da minha casa, os dois conversaram e, cara, vamos morar em Santa Catarina e vamos botar um provedor. E quando nós tiver o provedor lá, Xande, tu vai trabalhar com nós. Nós estávamos comendo um churrasco. Nós tínhamos juntado uns caraminguá, que na época era o que dava para fazer. Estava comendo uma ponta de peito. Me lembro, sentado, chovendo. Me lembro como se fosse hoje. O Otávio estava chegando da faculdade ainda, chegou mais depois. E foi ali que começou a Seitel e a Cianet. Isso há 17 anos atrás, 18 anos, vai fazer 18 anos agora em agosto. Próxima foto, por favor. Quando eu vim para cá, foi muito difícil. Uma época que eu vim, a gente tinha uma bicicleta, o carro que eu tinha conseguido comprar lá em Taquari, eu não conseguia trazer, porque ela não ia chegar até aqui, e nós tivemos que vender. Então nós ficamos aqui com uma bicicletinha. E o tempo para a gente realizar as coisas, às vezes ela pode demorar 10 anos, 15 anos, ninguém sabe. Mas não, a gente não pode desistir. Próxima foto, Rodrigo. Botei essa frase aí: o universo recompensa aqueles que ousam acreditar. Quando eu vim aqui para Itapema, a Cianet tinha 76 clientes. A pessoa tem que ser louca, sair do lugar. Larguei um emprego de 6 anos. E para acreditar num sonho. Qual era o sonho? Cara, nós vamos botar um provedor e nós vamos trabalhar junto. Todo mundo vamos ganhar dinheiro. Mas 76 clientes. Quando o Otávio me ligou,
Ele me ligou eufórico. Eu estava trabalhando. E ele, cara, vem para cá. Vem para cá que o negócio vai bombar, eu já tenho 30 clientes. Meu Deus. Cara, fazia 3 meses, aproximadamente, que eles tinham vindo para cá. Né? E eles já tinham 30 clientes. Bah, amor, vamos embora. Eles ligaram para mim e, Xande, tá aqui a passagem, né? Vem para cá e vamos conversar. Aí pagou a passagem de ônibus para mim e para a Nara vir para cá. E nós viemos, dia da criança, pegamos um feriado ali e viemos. Quando nós chegamos para cá, conversamos tudo, e a Nara meia, né, não, amor, tu tá doidão, né, não vamos, né, mas Deus ele, quando as coisas é para ser de Deus, é porque é para ser de Deus. 600 quilômetros daqui é a nossa cidade. Quando a Nara tinha em casa, na garagem de casa, ela era cabeleireira lá em Taquari. E na segunda, terça-feira, uma mulher chegou lá em casa para cortar o cabelo. Ah, Nara, corta o meu cabelo? Corto. Eu sou cabeleireira, né? Claro que eu corto. Foi cortar o cabelo e ela olhou para a Nara, não vim aqui cortar o cabelo. Eu vim aqui dizer para ti que Deus manda você ir para onde Ele está te mandando. E a Nara, com a sabedoria dela, meu Deus, o Xande já falou para alguém. Para quem é que ele falou? Para quem é que ele foi fofocar? E não era nada disso, era Deus. Era Deus purinho. E eu não era nem crente, meu irmão. Mal ia na igreja. Mal ia uma vez ou outra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita direção, Ele... Então, liguei para cá, vamos embora. 30 dias, nós arrumamos uma casa aqui, para alugar, alugamos a nossa casa lá em Taquari e viemos. Próxima foto, Rodrigo. Coloquei aqui, o inimigo às vezes ele não quer a sua morte, né? Ele quer a sua mediocridade. Quando lá na Seitel, eu era um auxiliar. Quando o Otávio ele chegou a trabalhar lá, ele tem uma ideia. Eu era auxiliar de um outro técnico, e aí a gente começou a sair junto, né, para fazer a instalação, mas o técnico era o Otávio. Ele não sabia nada, né, mas o técnico era ele. Mas qual a possibilidade? Qual a possibilidade, se eu fosse medíocre, se eu não estivesse trabalhando com excelência do lado dele, qual é a oportunidade que eu teria hoje? Qual a chance de eu estar onde eu estou hoje? Hoje, 17 anos, hoje a Cianet, nós temos operação aqui em Santa Catarina, em Itapema, Camboriú, Bombinhas,
Governador Celso Ramos, Balneário Camboriú. Temos uma rede que ela vai desde São José até Itajaí. Hoje a Cianet, ela tem, nós somos em 101 colaboradores, né, de carteira assinada, e mais uns 30, mais ou menos, deve dar uns 30 terceiro. Então são 130 pessoas, né, e essas 130 pessoas, 54 essas pessoas, eu faço a gestão delas, e dessas 130, eu faço a gestão delas indiretamente, né? Eu sou um dos gestores da Cianet. Mas qual a possibilidade de eu estar onde eu estou hoje, se eu fosse medíocre? Qual a possibilidade se eu não tivesse, a hora que deu a oportunidade, eu acreditar e eu cumprir o ID que Deus tinha mandado? Próxima foto aí, Rodrigo. O diabo, quando ele quer te matar, ele não vem com chifre, né, para te atingir. Ele vai te colocar distrações. Ele vai te colocar alguma coisa, ou vai botar um celular na hora que você não precisa do celular. Vai colocar muitas vezes um amigo que não quer não quer que você esteja na direção certa, né? Muitas vezes ele vai colocar distrações, televisão, muitas coisas que pode te tirar da direção. O que você está fazendo nas suas horas vagas? Tu está se capacitando? Tu está estudando? Ou tu fica só nas redes sociais? Eu coloquei ali na mesa, né, eu achei interessante. Eu falo muito em capacitação, né, eu sou muito autodidata, porque praticamente tudo que eu aprendi sozinho. Tive dos treinamentos que eu fiz, pouquíssimos foi presencial, né? A maioria tudo online, ou eu buscando informação, né? Então você está exatamente onde você se coloca. Você está exatamente onde você se coloca. Ninguém mais. Mas Xande, fizeram isso comigo. Cara, fizeram isso contigo, não foi por acaso, né? Tu plantou alguma coisa, tu plantou alguma semente para acontecer isso aí, né? Semente, ela vai germinar, se ela é boa ou ela é ruim. Você que vai escolher o que você quer, onde é que você vai chegar, qual é os seus sonhos, onde é que você quer chegar. Eu fiz, quando nós saímos de Taquari, eu disse para a Nara ainda, né, na época, né, não, nós vamos para lá e nós vamos fazer sucesso, né, porque eu sabia que nós ia fazer sucesso, porque não tem como dar errado, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas querem fazer as coisas certas, as pessoas querem fazer a coisa de excelência, tu entrega o teu melhor em tudo que você vai fazer, não tem como dar errado, não tem. As pessoas podem até tentar te dar uma rasteira, mas ela não vai conseguir. Próxima foto, Rodrigo. Isso aí foi num evento que teve, quando teve aquele ciclone bomba, né, aquele
Nesse dia, nós ficamos praticamente 4 dias trabalhando. Nesse dia, nós trabalhamos, teve gente que trabalhou 24 horas seguido, né? Eu trabalhei nesse dia, deu 72 horas. Eu trabalhei, sem dormir. O que você está fazendo quando tem que fazer? Quando a coisa cai na sua mão? Você simplesmente joga para o alto? Ou você vai e encara? Tem que encarar. A vida não é boazinha. Principalmente a vida de crente, né? Vida de crente, a gente tem que cuidar dos dois lados, né? Porque a gente tem que cuidar do lado profissional, porque tem que ser um bom profissional, e tem que cuidar do lado espiritual, porque tu não pode deixar esmorecer. Porque se tu esmorecer, Satanás vem e te dá uma rasteira. Satanás vem, coloca as armadilhas perto de ti, e o Espírito Santo, tu não está com intimidade com ele não vai falar, ei, cara, cuidado aí, né? Ó, armadilha. Quando você está ali, né, com o Espírito Santo, ele vai falar, porque a Nara, na época, já era crente. Quando a mulher foi lá falar de Deus para ela já era crente, ela era batizada, já ia na igreja, né? Então ela era aqui, ó, com o Espírito Santo, né? Se não tivesse ouvido, ela não estava aqui, não estava colhendo agora. Esse tempo aí o Tobias começou a trabalhar com nós um pouco antes. Fazia quanto tempo, mano? Uns 2 anos. Hoje, o Tobias sempre falava, né? E todo filho ele quer se espelhar no pai, né? E eu tenho a graça, né, de hoje o Tobias trabalhar comigo, fazer parte da equipe. E eu sempre ensinei ele e sempre falei para ele, né? E sempre demonstrei para ele fazer as coisas com excelência. Hoje ele trilha o mesmo caminho que eu, né? Hoje ele já começa a liderar lá na empresa, já começa a cuidar, né? Não porque é meu filho, porque no dia que ele entrou lá, nem o currículo dele eu larguei na empresa. Quer trabalhar lá, ó, vai lá, larga o teu currículo, vai lá, fala com o Otávio, não quero nem me meter, para ninguém falar nada. Quando ele começou a trabalhar, eu disse para ele, né, ó, seguinte, tu tem noção que tu vai ser o cara mais cobrado aqui dentro, né? Porque eu vou cobrar de ti 2, 3, 4 vezes mais do que eu cobro dos outros. Porque eu não quero ninguém falando que tu cresceu ou alguma coisa, porque tu é meu filho. E é assim até hoje, né? Ele está onde está e está caminhando pelas pernas dele mesmo, né? E glória a Deus por isso. Bota a outra aí, Rodrigo. Essa aí. O diabo, ele não precisa te bater. Ele não precisa. Basta só ele te botar uma intriga com quem você ama. Não precisa. Tu acha que ele precisa pegar e te dar um soco? Não. Só pegar e fazer você ficar de mal com a sua esposa, com a sua namorada, com seu amigo. Simples assim. Bota uma intriguinha, bota uma fofoquinha, bota uma brincadeirinha de mau gosto, e aí está feito. Está feito. Tem uma história que diz
Tem uma história que diz tinha um burro amarrado numa cerca, né, na terra do outro. E o diabo foi lá e soltou o burro. Soltou o burro e o burro pegou e comeu a plantação do fazendeiro. E o burro era do vizinho, né? O fazendeiro foi lá tirar satisfação com o outro. Brigaram. O cara pegou e deu um tiro nele. Os filhos do fazendeiro foram lá na outra fazenda tirar satisfação. Cangaram de tiroteio. Deu mais uns 2 ou 3 mortos. Chegaram lá no céu, né? No céu, para o julgamento, né? Não porque eles foram no céu, né? Eles mataram, né? Mas chegou lá no julgamento, cara, mas não foi nós. Isso aí foi culpa do diabo. O diabo, não bota a culpa em mim, né? Eu só soltei o burro. É. Ele só criou a distração. Ele só vai criar distrações na vida de você para te colocar de mal com alguém, na igreja, vai te colocar uma distração para você não vir nos jovens, vai criar uma distração para você não vir na igreja, não vir no culto. E é assim que o diabo faz, é assim que ele age. Próxima foto. Quando a oportunidade ela aparecer, agarre ela, faça que nem Jacó, não larga. Quando essa foto aí foi em 2017. Essa foto pela marca do óculos ali, dá para ver que eu pegava algum sol, né? E não era surfando. Nessa época eu trabalhava, eu passei praticamente 10 anos na Cianet. Eu trabalhava das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Era o meu horário de trabalho. Isso durante 10 anos. Durante 10 anos nem eu e nem o Otávio, né, que nós dois era as principais cabeças da empresa, nenhum de nós dois arredava o pé da empresa. Se um sair, a gente combinava. Tu vai sair esse fim de semana? Não vou. Tá, então eu vou dar uma volta. Aí saía. Mas a nossa volta saía sexta de noite e voltava no domingo. Durante 10 anos, a maior folga que nós tirava era 3 dias. E isso foi um tempo onde trouxe muito crescimento, tanto no financeiro, claro, porque a pessoa trabalhar 12, 13 horas por dia, com certeza vai ganhar dinheiro, né? Isso aí é uma coisa óbvia. Mas nessa foto aí veio a minha primeira oportunidade. Era numa terça-feira, o Otávio me ligou: Xande, eu ia fazer um treinamento em Joinville, aconteceu um imprevisto e eu não vou conseguir. Você quer fazer? Eu quero. Esse treinamento era com o Jamil Albuquerque, ele é presidente do Instituto Mastermind, que é um instituto ligado ao Instituto Napoleon Hill, lá nos Estados Unidos. E esse treinamento foi uma imersão de quinta, sexta e sábado. E no sábado era o aniversário da Maria, casualmente, eu era padrinho da Maria e ia levar ela no aniversário. E depois disso, fiz mais outros treinamentos. Passa aí, Rodrigo. Esse aí é o Enneagrama Sistêmico, que é um treinamento
onde você aprende a lidar com pessoas, né, e cuidar de pessoas, ali Deus já estava me dando a oportunidade de eu me capacitar para o que ia vir pela frente. Porque nessa época aí, a Cianet tinha 7 colaboradores. Então, quando surge a oportunidade, você pega e agarra ela. Passa aí, Rodrigo. Esse é um outro treinamento também, que é o de liderança, do Instituto também, o outro. E esse aí é o metagerenciamento, um que eu fiz agora esse ano, voltado mais para gerenciamento da empresa propriamente dito. Próximo. Quando eu fiz esse treinamento do metagerenciamento, eu fui com quando eu saí, eu disse, Tobias ainda brincou comigo, certo, tu vai ganhar a tua canetinha, né? Aí eu disse para ele, não, você é o comendador da equipe, do treinamento, né? E por que da caneta, pessoal? Nesses treinamentos que eles dão, né, esse treinamento, quando tu tem uma performance no treinamento, eles dão para você uma caneta, né? E como recompensa daquele dia do treinamento, né? E o comendador do treinamento, ele é eleito pelos membros, pelos participantes do treinamento, e ele é dado para a pessoa que mais contribuiu com o treinamento. E as pessoas me escolheram. Só que o interessante, eu sou técnico em química, eu tenho o 2º grau completo, eu não tenho nenhuma faculdade. E lá tinha engenheiro, tinha advogado, tinha dono de empresa, tinha administrador de empresa de multinacional. E, para a glória de Deus, né, o Xande, comendador da turma. Então, quando tu tem um propósito, quando tu dá o seu melhor, quando tu faz para acontecer, a recompensa sempre vem. Próximo, Rodrigo. Aí eu estou assinando o nome da turma, que daí essa turma, ela ganha o teu nome, né? Então, tá lá no registro, lá não tá a turma tal, é a turma Alexandre Kern, né? Próxima. Essa aí é a placa de comendador. Próxima. Pessoal, isso aí eu trouxe para vocês, isso aí é um pouco, quando eu digo que eu sou autodidata, isso aí é um pouco dos treinamentos que eu fiz. Essa pasta é uma pasta do meu computador. Aí deve ter, cara, seguramente umas 500 horas, no mínimo, de treinamento. De tudo quanto é coisa. Então, treinamento de trading, né? Quem é que acha que a gente não precisa saber lidar com dinheiro, né? Eu sou técnico em telecomunicação, mas a gente precisa ter. Como é que a gente vai lidar com o que ganha se tu não saber gastar, se tu não saber guardar? Treinamento de liderança, treinamento em ação, que eu gosto de mexer nesse negócio, né? Não que eu tenha muita coisa, mas a gente começa com pouco para chegar no muito, né?
treinamento de fusão, treinamento de MTCNA, que é treinamento de microtique. Esse treinamento eu fiz, sei lá, certificado está ali, mas eu acho que foi em 2005, 2006. Então, você não pode perder a oportunidade. Quando você está parado, vai fazer alguma coisa. Que hora você acorda? Que hora você acorda de manhã? Acorda 9 horas? Cara, a Bíblia diz que não come o pão da preguiça. Diz lá, formiguinha, seja como a formiga, não como a cigarra. Tem várias passagens na Bíblia que diz que quem come pão da preguiça não vai chegar ao sucesso. Você tem que fazer alguma coisa. Nas horas vagas, faça, comece antes. Se eu tivesse tido a oportunidade que vocês estão tendo hoje, cara, eu estava 1000 anos na frente. Eu tenho certeza que vocês aqui estão muito na frente de muito jovem. Muito jovem. Porque tem jovem que não quer estar aqui. Tem jovem que não quer escutar. Tem jovem que não quer aprender. Próxima foto, Rodrigo. Para chegar ali, teve muito suor. Hoje, com a graça de Deus, a gente, eu tive 10 anos, praticamente sem tirar férias, e hoje a gente tem o conforto de, cara, se precisar amanhã viajar e passar 3, 4, 5 dias, 6 dias fora, tá tudo certo. Tá tudo certo. E vocês terem uma ideia de como é o plantio, como a gente planta. Eu, em 17 anos, eu sempre tirei minhas férias do jeito que eu quis, e nunca foi descontado nem um dia. Hoje a gente tira, estão começando a trabalhar para começar a tirar mais de 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias de férias. Isso foi ordem do Otávio, Ele não quer que, eu não quero que vocês tirem só 30 dias de férias, eu quero que vocês tirem 60, desde que o trabalho esteja em dia. Suas obrigações têm que estar em dia. Tem que estar organizado para isso. Tem que ter as pessoas certas trabalhando. Teve uns dias que eu fui para Gramado, e quando eu cheguei no hotel em Gramado, a hora que eu estava saindo do banheiro, começou a apitar o meu celular, e a Nara, amor, eu acho que teu celular está louco. E naquele dia deu um rompimento muito grande na nossa rede ótica, e eu fiquei até meio-dia do outro dia trabalhando junto com o pessoal. O pessoal estava em campo e eu de lá dando assistência para eles. E quando eu cheguei, eu entendi que, cara, não pode ser assim mais. Tem que ter alguém, tem que começar a trabalhar para alguém estar aqui para não precisar de mim. Hoje, quando eu saio, ninguém liga mais, porque está tudo certo. A gente tem pessoas competentes atrás da gente. Não é medo de, mas e se a pessoa pegar o teu serviço? Cara, não existe isso. Você não pode trabalhar pensando em não ensinar alguém. Você tem que ter um sucessor. Você não pode ter medo de perder o emprego. Porque se tem a tua liderança ela é
e realmente testada é na tua ausência. Se você está ausente e ninguém sentiu a sua falta, está tudo certo, você está trabalhando certo. Então, ninguém te ligou, cara, tá show de bola. O pastor saiu, a igreja andou. O pastor saiu, o culto andou. A liderança dele está perfeita. É isso que é a liderança. Né? Trabalhem para ser líder. Trabalhe, estude. Próximo, Rodrigo. Agora sim. Vocês acham que é só capacidade de treinamento, de curso? Nada disso. Nada disso, pessoal. Foi só por causa disso, ó. Isso tudo que aconteceu, nada aconteceria, nada, se não fosse a célula. Nada. Porque na célula foi onde muitas vezes oramos por trabalhos, muitas vezes oramos por situações na empresa, muitas vezes oramos por trabalho que não fluía e depois fluiu depois das orações. Próximo aí, Rodrigo. E a célula é desde essa época aí, ó. Alguém reconhece alguém aí? O Isaac. Isaac, a Júlia, a Rafaela, do Eduardo e a Rafa, minha filha. E a Lindona lá atrás. Né? Então, a célula já... Isso aí é lá na casa do Alcione. Isso aí deve ter uns bons 10 anos. Hã? Que idade tem o Isaac hoje já? 17, é verdade. Estou ficando velho. Próxima foto aí, ô Rodrigo. Aí, ó. Dezão estava magro, fininho. Tobias. Sacanei agora, né, mano? Tobias era pequeno, né? Só fazia um chá com pão na bateria, né? Fazia barulho pro vizinho, né? E nós na célula tronco. Passa aí, ó. Diácono. Ali, ó. Alcione. Pastor Alcione, na época, ele não era diácono ainda. Mas aí nós era atalaia, eu, o Alcione e o Davidson. Era nós três, era 3 casal de atalaias. E quando eu digo que a gente tem que fazer a nossa entrega, qual é a qualidade da entrega que você está fazendo? Quando eu digo que eu trabalhava até às 9 horas da noite, né? Eu fazia o suporte de noite dos clientes da Ceitel, da Cianet, e eu trazia o meu notebook e largava junto no pessoal da mídia, onde eu deixava o meu notebook ligado, e ali eu dava assistência para os clientes, pegava o telefone, ia para a rua, atendia. Quando tinha que sair, minha roupa estava no carro, eu botava a roupa, botava a jaqueta, ia trabalhar, daqui a pouco voltava para o culto, e assim eu fazia. Aí eu pergunto, cara, mas tem que descansar? Tem, claro que tem. E o que eu fazia depois das 10? Até às 6 horas da manhã? Descansava. Às vezes acordava de noite, aí ia fazer um treinamento, ia ler um livro, né? Fazer alguma coisa, né, para
para crescer, para acrescentar. Tu tem que ter o teu sacrifício. O sacrifício, ele agrada a Deus. E o tamanho do teu sacrifício é o tamanho da tua colheita. Isso aí é uma coisa certa. Próxima. Isso aí, o grupo de Atalaia já estava crescendo. Ali, até o Deivão ali, Deivolinha ali era, na época a Bia era Atalaia, e aí o David tinha a oportunidade aí de ir para as jantas junto, né? Ó, a Bia ali, ó. Lembra dessa foto, Bia? Ali alguns irmãos não estão mais conosco aí na igreja, mas foi uma época boa, né? Hoje, próxima. E aí a gente vai fazendo trabalho e o trabalho vai crescendo. Isso, trabalho quando ele é bem feito, trabalho quando tanto faz o teu trabalho que tu ganha ali o teu ganha-pão, ou na igreja, quando ele é bem feito, ele é recompensado, ele dá fruto. E aí nós já estava com uma equipe bem maior, né? Não tiramos foto esse ano, por isso que eu não coloquei a foto desse ano, né? Mas essa foto é do ano passado, do aniversário da igreja. Então a equipe cresce e tudo cresce, mas tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Você não pode e não deve largar a obra de Deus. Quando Deus colocar alguma coisa na sua mão, você faça e faça com excelência. Faça e faça bem feito. Não larga o arado. Não bota desculpa em ninguém. Assume as responsabilidades. Quando estiver na escala da mídia, cara, tu tá na escala. Tá na escala. Quando tá na escala do louvor, tu tá na escala. Né? Quando tu tem célula, é dia de célula, cara. É dia de célula, vai na célula. Quando der a oportunidade de abrir uma casa, abra essa casa para a célula. Quando tiver a oportunidade de fazer um treinamento, faça o treinamento. Leia livros. Se capacite. Para depois, quando tiver a oportunidade de matar um gigante, você matar o gigante. Se você não tiver capacitado para exercer alguma função, você não vai ganhar. Isso aí é certo. Ninguém no mundo corporativo, ninguém te paga para te aprender alguma coisa. Eu gosto muito de dizer lá na empresa, quando eu estou contratando alguém, quando ele entra, eu digo, cara, tu tem 90 dias, né, o contrato de experiência, tem 90 dias para se adequar com a empresa. Depois disso é contigo. Aí depois disso, se tu não se capacitar, se tu não correr atrás, vai ficar nisso aí. A gente contratei para botar essa caneta aqui. Quando tiver só botando essa caneta aqui, tu vai ganhar o que eu te contratei. Agora, se tu aprender a botar a caneta aqui e o livro aqui, opa, aí é diferente. Né? Aí nós vamos começar a conversar. Né? Então, se capacita para fazer o que tem que fazer. Né? Eu falo, sei a minha história, não é para se engrandecer, não é nada. Né? Eu falo isso para motivar vocês.
motivar vocês a fazer as coisas com excelência, a se capacitar, correr atrás. Quando você chega num local e você mostra o que você sabe fazer, é muito mais fácil depois, quando vocês serem ou empresário ou colaborador que seja. Eu gosto muito de dizer que não interessa o trabalho que você faça, se você fizer bem feito, a recompensa sempre vem. Eu gosto de usar o exemplo também do Francisco, nosso pastor. Ele trabalhava no mercado. Mas até onde é que você pode chegar no mercado? Ele começou, ele colocava o alimento ali na prateleira. Mas até onde é que você pode chegar? Hoje, ele trabalha lado a lado com os diretores do mercado. Né? Eu era um auxiliar. Comecei lá atrás, na primeira empresa de telecomunicação que eu trabalhei, comecei empacotando equipamento. Eles vendiam também equipamento, eu comecei na expedição. Até onde é que você pode chegar? Não existe limite. Não existe limite. Até onde é que você pode chegar? Meu patrão era meu auxiliar. Até onde é que você pode chegar? Cada um alimente o seu sonho e cada um faça o que tem que fazer. Faça com excelência. Eu tenho 2 livros aqui. Eu tenho esse livro aqui, é um livro que eu sempre compro e compro para dar de presente para as pessoas. Esse livro aqui é Os 12 Segredos de Jesus. Esse livro aqui, eu gosto de dizer que esse livro, ele começou a me mudar a minha vida profissional, na liderança. Esse livro aqui, ele fala sobre os 12 segredos de Jesus, que Jesus usou para a sua liderança. E eu vou sortear para vocês, tá? E esse livro aqui é o pastor deu também para me sortear, tá? É Mente Blindada, tá? Esse livro aqui também, como você consegue blindar sua mente nos dias de hoje para ser uma pessoa melhor, né? Então, eu vou pensar num número. Eu vou falar o número para a minha lindona, tá? E esse número, quanto nós estamos aqui? 4, 1, 2, 3, 4, umas 40 pessoas. Eu vou falar um número para ela de 1 a 35, tá? E eu vou sortear esse livro aqui primeiro. As oportunidades, elas aparecem. Você não pode perder, cara. Não pode perder, tem que estar preparado.
Então, pessoal, próximo, isso aí, alguns livros, né, eu gosto muito de ler, né, eu tenho inúmeros livros em casa, mas o equilíbrio é tudo, pessoal. Livro Dinheiro Emocional, muito bom, tá? Do Tiago Brunet. Seu Dinheiro, livro do Krau. Quem é que fez o Krau aí? Cara, se tiver oportunidade, faça o Krau, se inscreva, não perca a oportunidade. Já fiz treinamento de finança, pessoal, pago e caro, tá? E tudo que eu aprendi fora, eu aprendi no Krau. Então, faça, é um divisor de águas, aprenda a lidar com dinheiro. Gosto sempre de dizer, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. O que vai deixar você rico é saber quanto você gasta, o quanto você pode gastar. Né? O pessoal pode ganhar 50 mil reais, a outra pessoa pode ganhar 2. Tá? Se a pessoa gastar 50 mil e a outra gastar 1.500 só, uma pessoa ganha menos, vai ser mais próspera que a outra. Né? Poder e Ação, sensacional o livro, tá? Do Paulo Vieira. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Fogo Santo, top livro, fala sobre o Espírito Santo, muito bom também. Prisioneiros da Mente, aquele que tem dúvida sobre poluição da sua mente, que você, quando você se acha meio deprimido, coisinhas, isso e aquilo, né? Esse livro aí é fantástico. Tá? Para os pais, Filhos Bem-Sucedidos, leiam, muito bom. Outro livro, Napoleão, livro sobre liderança de Napoleão, tá? Muito bom também. E um dos livros que mudou a minha história, Líder, Mente, Mestre. Esse livro ali eu ganhei quando eu operei meu joelho. O Otávio chegou em casa e ele: ô compadre, tudo bem? Tudo certo? Como é que está a recuperação? E eu com o joelho gigante, né? Tinha operado o menisco. Eu, não, tá beleza. Eu trouxe uns livros aí para te dar uma lida aí, tu gosta de ler? Eu gosto. Né? E aí me deu esse livro, né? Que é um livro sobre liderança também, muito bom. Né? Indico também vocês. E foi das mudanças também da minha mente. Né? Então, pessoal, não fiquem parados. Não percam a oportunidade. Se capacitem. Leiam. Leia e leia. Hoje praticamente ninguém mais tem livro, mas compra um Kindle, né? Tão gostoso, né? Quem é que tem Kindle aqui? Só eu? Aí, ó. É bom, né? Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Tá? Espero que a gente possa ter uma nova oportunidade aí. Alguém tem alguma pergunta? Queira perguntar alguma coisa? Não? Kindle? Kindle é um livro digital. É
É tipo um tablet, só que ele é só arquivo de livro, não tem figurinha. Boa pergunta. Maior dificuldade foi realmente quando a gente, eu gosto de dizer, quando a gente brincou, parou de brincar de ser provedor e começou a ser provedor de verdade. É que até um número X de usuários é muito fácil. É muito fácil você trabalhar e transmitir dados. Mas quando começou a chegar ali nos seus 5.000 usuários para cima, começa tudo a mudar, uma realidade totalmente diferente. E num provedor, você não pode ficar parado. Que é uma coisa, todo mês é um equipamento novo, todo mês é alguma novidade que tem. Então, a gente tem que se adaptar muito a saltos, digamos assim, de 1 a 5.000 é X, de 5.000 a 10.000 é 3X, de 10.000 a 20.000 é 20X. Então, essa realidade de tu correr atrás de tudo que é informação, equipamentos novos, capacitar colaboradores para isso aí também. Quando a gente saiu da rádio e passou para a fibra ótica, foi um caos, porque a Cianet, ela foi o primeiro provedor aqui da região para colocar fibra ótica para clientes. Então, ninguém sabia. Esses foram um dos maiores desafios, a gente conseguir, e é sempre, a gente acompanhar o crescimento da tecnologia. Excelente pergunta. Hoje, comportamento. Tudo se define em comportamento. Tu ensinar tecnicamente alguém é muito fácil. Muito fácil. Nós na Cianet, nós temos treinamentos, cara, em 3 meses, no máximo, a gente deixa um cara que não sabe nada sendo um técnico. Agora, se o cara não tem comportamento, o cara não tem nada. Então, é comportamento. O que você é? O que você faz? Como é que é o teu Instagram? Como é que é o teu Facebook? Qual é a tua vida? O que tu faz? Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? É isso aí. Ah, mas ninguém tem nada a ver com isso. Tem, cara. Quem é que eu vou botar dentro da casa do meu cliente? Quem é que vai entrar dentro da casa dos outros fazer a instalação? Quem é que vai trabalhar comigo? Quem é que vai estar do meu lado? Quem é que vai ser o meu futuro líder? Comportamento. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pessoal.
Ei, som. Aí. Galera, eu preciso da atenção de vocês rapidinho. Vamos fazer uma conta rápida. Quem sabe me dizer qual que é o salário mínimo no Brasil? Vamos colocar 1.500. Vamos arredondar para 1.500. Amém? Pessoal, quanto que é um aluguel em Itapema? Quanto que é um aluguel em Itapema? Tá, com salário mínimo eu consigo pagar um aluguel? Não, né? Tá. Ou seja, a realidade de um brasileiro normal não consegue viver na nossa cidade. Certo? Hoje na nossa cidade, nós temos mercados, temos algumas empresas no qual nos dão oportunidades de emprego que varia o valor entre 2.000 a 3.000 com seus benefícios e tudo mais. Se nós pagamos 2.500 em um aluguel, sobra R$500 para nós termos um carro, nos alimentarmos, comprarmos roupa, comprarmos tênis, comprarmos isso e aquilo e aquilo. Ou seja, para sobreviver, correto? Tudo que o Xande falou hoje aqui sobre treinamento, se capacitar, isso, é tudo para aumentar seu financeiro. Correto? Aí nós nos dispersamos. Nós trouxemos o Xande, não é porque ele está aqui, mas é um cara de um nível, um cara estudado, um cara cristão, hoje é um dos diáconos da nossa igreja. Precisamos colocar 3 mesas para segurar todos os certificados dele. Tá lá, galera, pode olhar lá. São 3 meses para conseguir, e ainda tem uns certificados amontoados lá. Hoje, numa faculdade para tu fazer, quem que é formado aqui em faculdade? A Tati, a Thaís, desculpa, e a Vitória. E a Rúbia. Temos 4 no meio de todos nós. Alguns novos, alguns já têm idade para estar formado. Como eu. Ah, Cleito, faculdade não dá dinheiro. Faculdade não, teu trabalho que dá. Faculdade te cobra, na verdade. Mas ela te torna um bom profissional, no qual te leva a receber um salário bacana para você sobreviver. Ah, mas eu vou casar. Voltamos à realidade, continuamos com a mesma soma. 2.500 do marido, 2.500 da mulher, somamos 5.000. Paga 2.500 de aluguel, sobra 2.500 para comer, para ter uma vida, para tudo. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Só que daí entra a parte do filho. Oh, glória! Aquele serzinho pequeno gasta, gente. Como gasta? Papais que o digam, né, papais? Galera, precisamos nos preparar. Precisamos buscar mais. Precisamos estar alinhados ao que nós queremos do nosso futuro. O que vocês querem do futuro de vocês? A mocinha aqui, ó. O que você quer do teu futuro? É, tu. Tava conversando, não pediu, né? O que você quer do teu futuro? É isso aí. O que você quer do seu futuro, Mateus? Amém. 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 Temos que ter um objetivo. Sabe por quê, galera? Depois de ficar velho, depois faz 30 anos, tudo fica mais difícil. Aí se arrepende de escolhas erradas. Estava pronto para me formar em educação física. Larguei tudo. Faltava 2 semestres para me terminar. Larguei tudo. Porque achei que eu era bom o suficiente e não precisava de uma faculdade. Errei, vacilei.
Hoje pago a consequência. Hoje sou Uber. Poderia ter uma vida muito melhor. Se eu tivesse isso que vocês estão tendo hoje, esse privilégio de sentar e escutar pessoas experientes falar de vida financeira, tenho certeza que minha vida ia ser diferente. Só que daí, enquanto ministramos, tem pessoas conversando, tem pessoas se agarrando por debaixo da mesa, se chutando. Aí chega lá na frente, vai fazer que nem eu estou fazendo aqui agora, reclamando de por que eu não ouvi. Amém? Galera, o mercado de trabalho está cada vez mais disputado. Hoje um currículo normal está difícil de conseguir vaga. Se nós não nos despertarmos, nós ficamos para trás. Nosso Brasil está sendo invadido por pessoas de outros países, no qual estão vindo com um currículo bem melhores que o nosso e vão tomar nossas vagas. O ensino lá é mais fácil, custo-benefício bem melhor. Tem brasileiros indo a Cuba fazer medicina por um valor bem menor. Aí vem formado de lá, gastando bem menos, pega a nossa vaga. Precisamos nos capacitar. Hoje, vamos falar de uma maneira meio estranha, mas para todo mundo entender. Não é qualquer um que tira a vaga do Xande de lá. Ele tem muita experiência. Não estamos nem falando de confiança, estamos falando de currículo. Amém? Glória a Deus? Amém. Amo vocês, tá? A puxadinha de orelha foi só para vocês não ficar como eu. Quero vocês milionários. Ah, Cleiton, pega um Pix aí. Ah, vou depositar 10 mil. Eu aceito. Amém?